Prezados irmãos, prezados amigos, é uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente, em nome da nossa Casa Espírita Vicente de Paulo, para conversarmos um pouquinho dentro da luz da nossa doutrina espírita. E nós trouxemos para conversar hoje um assunto que a doutrina espírita aborda muito e que achamos pertinente para a fase e momento que estamos vivendo, que é sobre as obsessões. Esse assunto ele pode ser explorado no livro dos médiuns, a partir do item 237, no livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina espírita nos coloca que existem 5 tipos de obsessões. E o que seriam essas obsessões? São influências exercidas de um espírito que está numa evolução mediana, inferior, sobre outro espírito. E aí nós temos alguns tipos de obsessão. Nós temos a obsessão de desencarnado para desencarnado, quer dizer, 2 espíritos que já não vestem mais o envoltório carnal, que já estão na espiritualidade e que um segue exercendo uma influência negativa, porque sempre que se usa a palavra obsessão, temos que lembrar que essa influência não é uma influência saudável, ela é uma influência negativa, porque ela ainda está baseada em valores e em situações negativas, em sentimentos negativos daquele que está obsidiando. Temos de desencarnado, que é aquela pessoa que já está ou que ainda está na espiritualidade, sobre uma pessoa que está encarnada. Esse é o tipo que geralmente quando se fala em obsessão, nos vem à mente, é um espírito que está me obsidiando, né? Estou com uma influência espiritual negativa. É também, mas é um dos tipos de obsessão. Temos também a obsessão de um espírito que está encarnado, exercendo sobre um espírito desencarnado, alguém que já partiu para a espiritualidade e que as pessoas que estão ainda encarnadas não continuam exercendo uma influência sobre esse espírito, né? E temos o tipo que nós vamos falar hoje, que é de encarnado para encarnado. Os espíritos que ainda estão envoltos no envoltório material, que estão encarnados e onde um exerce uma influência negativa sobre o outro. E temos também os casos da autoobsessão, quando nós mesmos exercemos uma influência negativa sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo. Mas falando sobre essa obsessão de encarnados para encarnados. Como é que pode acontecer isso? Seguinte, o obsessor é um espírito que exerce uma influência sobre o outro. Esta influência, ela não necessariamente num primeiro momento, ela é com uma má intenção. Ela é com uma intenção negativa. Às vezes o outro já prejudica, já sabendo, querendo, mas às vezes não. Ela está sempre envolvida através de sentimentos de inveja, de ciúmes, de orgulho, desejo de poder, uma proteção exagerada, de ódio, esses casos mais sérios. Esta influência muitas vezes se dá de uma forma tão sutil, disfarçada de tantas formas que o obsidiado, no primeiro momento, não se dá conta que está sendo prejudicado. Por quê? Porque a pessoa que está exercendo, ela usa artifícios para poder fazer esta influência, desmerecendo o outro, dizendo que o outro não é capaz de fazer as coisas, tomando decisões por ele, para que ele possa
se sentir dizendo que está protegendo e, na verdade, está impedindo o outro de crescer. Dizendo que gosta tanto que não gostaria que o outro fizesse isso ou aquilo, vestisse isso ou aquilo, conversasse com outras pessoas, manifestasse a sua própria opinião. E esta relação, este obsessor, é muito difícil de nós conseguirmos identificar, porque geralmente ele está muito próximo de nós. Muitas vezes ele está no nosso círculo, até mesmo familiar, no círculo de trabalho, de amizades. E é onde a gente, mesmo quando passa a perceber que aquela influência não é algo saudável, não sentimos muitas vezes força, coragem para dizer ao outro que isso está acontecendo. E vamos deixando. Toda vez que tentamos manifestar a nossa vontade, o outro entra em pânico, chora, se lamenta e nós cedemos. E esse sentimento de ficar cedendo sempre, muitas vezes leva a consequências muito desastrosas e desagradáveis. A principal dela, destruição da autoimagem, da autoestima, fazendo com que a pessoa pense, o obsidiado, que ele só consegue ver, fazer as coisas ou ser se o outro concordar, se o outro permitir. Claro que quando nós começamos a falar, nós falamos em inveja, em ciúmes, em paixões. Dissemos lá no finalzinho a palavra ódio. Aí são os casos mais sérios. Quando nós estamos num país onde ainda existem muitas situações de feminicídio e de outros tipos de crimes horrendos nesse sentido, e quando vamos procurar a causa desses crimes, lá no início existia uma relação de obsessão, quer dizer, uma relação doentia de influência de um espírito encarnado sobre outro espírito encarnado, levando a consequências desastrosas quando o outro espírito não aceita. Quando nós resolvemos, quando a pessoa que está obsidiada resolve reagir, o outro não aceita, muitas vezes vai a vias de fatos. Essas situações, meus irmãos, elas não são tão incomuns como parecem. Elas podem existir muitas vezes entre as pessoas da própria família. Tem casos de idosos que impedem os mais novos de fazerem as coisas, dizendo que eles já fizeram muita coisa, que eles estão doentes, que agora todo mundo tem que fazer do seu jeito, ninguém pode sair, ninguém pode escutar a música que quer, ninguém pode fazer uma série de coisas. E filhos que fazem com os pais idosos também esse tipo de obsessão. Agora quem manda sou eu, tu não tens mais direito, a tua história de vida acabou. Não é assim. Eles têm todo o direito da sua história. De pais com filhos que têm muito medo, muito receio de que os filhos tomem decisões equivocadas e isso os impede de permitir que os filhos façam uso do seu livre-arbítrio para buscarem os seus caminhos, para fazerem as suas escolhas da forma que melhor lhes aprovém, de fazerem os seus aprendizados. E filhos com pais que acham que porque cresceram, os pais e as demais pessoas da casa devem trabalhar como escravizados por eles. A vontade deles deve prevalecer sempre. E aí em todas as outras relações, como estamos vivendo um momento de confinamentos, momento em que estamos convivendo muito mais próximo com as pessoas da nossa família, do nosso círculo, vamos ficar atentos, porque não vamos nos deixar adoecer pelos outros e também vamos ver até que ponto nós não estamos sendo os obsessores das outras pessoas. Porque às vezes aquele que mais se queixa também é o obsessor. Este
Era o recado que nós tínhamos para hoje. Aconselhamos, recomendamos que leiam as nossas obras espíritas. E para encerrar, nós vamos ler uma pequena oração do Chico Xavier, que é Reflexões para Todos, e que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os ouvidos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para que com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros com as nossas dificuldades, ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta. Será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.